da Tânia voltar, que eu nem sei que horas que são lá. Nem vi o tempo passar, gente, por isso que cortou. Vamos ver se eu consigo avisar pra Tânia que a gente tá aqui. Só pra gente se despedir, então. Vamos ver. Quando o papo é bom é assim, né? A gente vai falando, nem olha o relógio. Vamos ver se pelo menos dá pra gente dar um tchauzinho aqui. Oi, tava falando pro povo que quando o papo é bom, a gente nem olha o relógio, né? Ai, mas o seu tá caindo com 1 hora, o meu não cai. Se não tinha tomado Então. conta. Acho que o meu tá desatualizado. Ai, Mas deu pra eu não, salvar, mas já tá salvo. vamos fazer um resumão, então? Fazer um Vamos lá. resumão da parte Alguém 1. colocou uma frase bem legal ali, Tânia, que eu já fiz tanta dieta que agora eu não emagreço mais. Fica mais difícil, né? Mas eu É o acho que a gente que tinha comentado antes, né? Da questão é, da resposta é, celular ser diferente, né? Fora mas que o uso de medicação, tem muitas medicações, principalmente usadas antigamente, que misturavam anfetamina com hormônio da tireoide. E aí a gente faz uma sim, bagunça metabólica absurda e gera uma resistência realmente muito maior para o emagrecimento. sim, mas, gente, não é impossível não emagrecer. Foi a Sônia que perguntou, né? É. O que fazer? O que fazer é buscar alguém para te acompanhar. É o único atalho que existe, tá? Alguém para te acompanhar de maneira séria, de forma séria, né? Que vai olhar para ver se você tá com algum problema hormonal, para ouvir você, né? Nem sempre vai estar lá no exame. Eu já tive, quando eu tava morrendo praticamente de hipotiroidismo, os exames estavam todos no lugar, então o que faltava era um médico para me ouvir, né? Ainda bem que a minha médica me ouviu, fez exames mais avançados e tudo mais, e deu tudo certo. Mas assim, desistir não pode ser uma opção, tá? Tem que buscar alguém para te acompanhar, para ver, para fazer um ajuste mais fino. Sempre tem como fazer ajuste fino. Então, às vezes, chegam muitas pessoas, não é só no meu consultório, da Vivian também, de todo mundo, que acham que estão fazendo tudo certo, estão errando e errando feio, né? E mesmo dentro do universo de comida de verdade, também é possível errar. É mais fácil De um acertar. déficit calórico, né? A matemática continua existindo, né? Continua existindo. Então, assim, e aí tá cometendo um monte de erro, mesmo dentro do universo de comida de verdade, mesmo treinando, dormindo. Então, se tá assim, quase missão impossível, encontre alguém para te apoiar, para te dar um suporte e você melhorar. Mas, tipo assim, investigar e tratar sempre. Tem que investigar e tratar. Se você tem sintomas, se você tem sinais, se você tem queixas, é investigar até encontrar Gente, e não é tratar. normal ter dor, não é normal ter queda de cabelo, não é normal se sentir cansado o dia todo, não é da idade, né? A gente escuta muito isso. É porque eu tô ficando velha, é por causa da menopausa. Pode até ser que a menopausa esteja, mas assim, aí tem que tratar as questões relacionadas à menopausa, né? Não é simplesmente aceitar, né? Não é normal ter compulsão alimentar, não é normal precisar de doce o tempo todo. Não é normal se sentir irritado o tempo todo, né? Não é normal o intestino não funcionar. Pode ser comum, mas comum é diferente de normal. Sim, com certeza. Então, buscar, não desista de você. Quando você desiste, quem perde, né, num primeiro momento é você. Aí depois vem as outras pessoas que dependem de você. Filhos, marido, os pais, que às vezes estão em uma certa idade. Então, não desistir não é uma opção, tá? Persevere aí que vai dar certo, uma hora vai. Mas vamos lá, o resumão. O resumão do emagrecimento emagrecer não é sinônimo de perder peso,
né? Você pode estar perdendo peso, perdendo massa magra, e aí perdendo, às vezes, até mais massa magra do que massa gorda. E aí, no final das contas, você sai no prejuízo, porque perder massa magra é prejuízo, não é legal, não é desejável. Então, preserve a sua massa magra. Se você vai começar, se você pretende começar num processo de emagrecimento, tenha em vista, converse com um profissional que vai te acompanhar, ou se você vai começar sozinho, tudo bem, mas estude sobre o assunto, mantenha-se em movimento, faça uma atividade física regular, se torne uma pessoa mais ativa, mas estude sobre como emagrecer mantendo massa magra, tá? É importante, ou busque um profissional para te acompanhar, que é mais fácil, mais rápido, mais assertivo. É o atalho. O único atalho que existe é esse. Profissionais sérios, tá? E aí, você entendendo isso, você também precisa entender que não existe fatores isolados. Não é uma pílula, não é um médico salvador da pátria, não é um nutricionista salvador da pátria, não é um demônio só, não é um problema só, não é só a tireoide, não é só o glúten, não é, tá? É um contexto que vai viabilizar o seu emagrecimento e viabilizar também que ele seja sustentável a longo prazo. Tá? Ou seja, você vai buscar essa questão da saúde metabólica, né? E saúde metabólica. Ter o emagrecimento como consequência de um processo. Exatamente. Então, buscar o contexto, tá? Não pontinhos isolados. É claro que às vezes a gente vai focar num ponto mais do que o outro, vai desenvolver. Ah, não, eu já treino muito, então esse não é um ponto que você precisa desenvolver. Por exemplo, você vai ter que desenvolver mais o ponto da alimentação, o ponto... enfim. A intenção com que você faz as coisas importa sim. Então, tenha uma intenção positiva ao buscar o emagrecimento. Eu não vejo estética como algo pejorativo. Se é o seu valor, o que você acredita, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu super respeito. Mas busque sempre a saúde combinada, né? Não se desespere. O outro ponto que a gente conversou também foi a questão da pressa. Tenha calma, mas também não perca tempo. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Não tenha pressa, porém não perca tempo. E o que você tem que ter pressa? A pressa tem que vir no decidir. Quanto mais cedo você decidir, né, você tomar a sua decisão e começar a agir, melhor. Agora, a pressa em ter um resultado XYZ a todo custo, a qualquer custo, pode mais te prejudicar, te desanimar, te frustrar do que trazer um resultado positivo, né? O que mais a gente falou? Para terminar aqui o resumão. Essa questão de sempre procurar ganhar massa muscular, de comer comida de verdade, de entender os outros pilares, né? Não tem milagre. De que dietas, de que estratégias alimentares mais radicais, enfim, mais específicas, elas têm sim seu determinado momento, elas podem sim ser de grande ajuda, contanto que feitas de forma correta, né? Mesma coisa a estratégia do jejum também. Mas o jejum é importante, mas é muito mais importante o que você come no período que você não está em jejum. Isso vai ter um efeito muito maior até do que simplesmente só fazer o jejum e depois se entupir de porcaria. Né? Uhum. Então, acho que isso é um fator super importante. E é meio que isso, né? Tem muita coisa para falar, gente, sobre emagrecimento, mas acho que o básico é isso mesmo, né? Ter essa consciência, né, do que vai acontecer, qual tem que ser a sua postura, né? Tem que ser uma postura positiva, com uma intenção positiva, cuidado constante, vigilância constante. Não é da noite para o dia, é um processo e pode demorar anos e tudo bem, porque você tem a sua vida inteira, né? Mas enfim, eu acho que emagrecimento, né? Emagrecer sem loucuras é você estar sempre estudando, aprendendo, buscando conhecimento. Uma de aprendizado, né? De algo. Aprendizado de vida. E a última coisa que a gente conversou foi: não se apegue
a conceitos, né? O conceito do que é radical, do que é flexível, enfim, né? Não se apegue a isso, tá? E esteja aberto, com a mente aberta para ressignificar, para trazer um novo... Tá, não quer dizer que é radical, que é ruim. Radical quer dizer que é o que vai dar certo para você. Enfim, né? Se libertar disso, trazer leveza para o processo. Porque não é fácil no início, mas conforme vai, né, vai desenrolando, vai ficando cada vez mais tranquilo, mais automático, né? A gente automatiza as coisas e que bom por isso. E quando a gente vai se conhecendo, a gente entende o que funciona pra gente, né? Não tem ninguém que conheça a gente melhor do que a gente mesmo, né? Então, ter essa autopercepção também é fundamental. Né? Muito fundamental. Ai, tem um gatinho atrás de você. E aí, outro que você falou, comentou que a gente não conversou muito, é a questão da comparação, né? Cuidado com as comparações. A gente tem que ser cauteloso até na hora da gente se comparar a gente com a gente mesmo. Às vezes a gente quer se comparar com o corpo antes da gestação, o corpo da adolescência, e você tá lá nos 40, sei lá, na menopausa, e tá ainda frustrada porque chegou no, sei lá, nos 60 quilos, mas quando você tinha 16 anos, em 1914... Você tinha 50, tava com 50 e pouco. Então, assim, né? Calibrar aí as expectativas e ser um pouco coerente. Ser diferente. Até nas próprias estratégias alimentares, né? Dependendo da época de vida que você tá, as estratégias vão funcionar de forma diferente. A resposta é outra. Né? Tem muita gente que eu recebo que fala, ai, mas quando eu fiz essa dieta e eu tive um ótimo resultado, e dessa vez eu fiz e não adiantou nada. Ai, você tem um filho? É um filho ou uma filha? 3 felinos, né, gatão? Que lindeza! Eu sou gateira, né? Só tenho um, infelizmente, que é caro ter gato na Noruega. Mas eu tenho um. Ele nem veio assistir a live da gente. Poxa. Esse que sempre vem em todas as lives, ele nem dá um oi. Vivian, foi um prazer fazer essa live. Gente, que ficou com dúvida. Eu achei que o povo ficou tão quietinho, né? Quase não falou, quase não perguntou. Tá todo mundo magrinho. Que bom. A gente fala muito, né, Tânia? Não, eu achei que foi pouca pergunta. Tinha gente mais comentando. Nananã, mas... alguém perguntou aqui se é possível emagrecer 40 quilos. Então, o caso que eu tenho mais extremo de emagrecimento sem bariátrica, sem remédio, sem nada, gente, sem nada, nem vou te falar que a pessoa nem suplemento usou. 116 quilos. Gente, quando eu falei pra minha... É possível. Eu falei pra minha mãe falou assim, eu não sabia que era possível, minha filha, perder esse peso todo sem bariátrica. É possível, gente. Eu não cheguei aí, eu não tenho isso, mas eu tenho paciente que já emagreceu 40, 50 quilos. Sem bariátrica, com mudança de estilo de vida. Não foi do dia para a noite, né? Eu tenho uma paciente que emagreceu 40 quilos, mas ela vem emagrecendo, acho que ela tá comigo, eu nem sei quantos anos é que ela tá comigo. A gente passou por vários processos de altos e baixos, o que é normal, né? Que como eu falei para vocês, normal. A gente está magro, a gente não é magro. Então, é um processo, né? O que é importante, igual a Tânia falou, é não desistir. É não desistir de si mesmo, é não desistir de estar melhor, nem que seja um pouquinho melhor do que ontem. Pode não ser o melhor que você quer atingir na vida, né? Mas é melhor do que ontem. Então, eu acho que é isso que a gente tem que buscar sempre, né? As pessoas estão aqui as pasmas. A pessoa que emagreceu fez um relato comigo, que é o Márcio Vasconcelos. Tá no meu YouTube, que é só você jogar lá Nutridados que aparece lá, ou no meu podcast, que é Tânia Cash, e aí ele conta como foi todo o processo dele. O Márcio, Vivian, era a pessoa que eu perguntava cada vez que eu ia escrever uma postagem, porque eu queria saber se eu não estava sendo ofensiva para as pessoas fora do mundo low carb. Então ele era uma pessoa totalmente alheia, e aí ele era tipo um amigo, né, que eu trocava ideias, e aí às vezes a gente conversava ao telefone, ele falava assim, tô indo ali na padaria. Eu falei assim, você tá indo lá comer coisa que não é de Deus. E eu ficava falando isso, né, comida de verdade, comida que não é de Deus. E aí eu fui plantando uma sementinha dentro dele, e aí do nada, e foi indo, e isso começou em 2018, 2017, mais ou menos, final de 2017. E
ele vem se mantendo, né? Claro que agora não emagrece tanto. E ele, não sei se ele já bateu, mas ele ia bater o marco, que ele teria emagrecido exatamente o peso dele atual. Ele ia chegar Nossa, assim, ele estava com 120 quilos, aí ele teria assim, e ele emagreceu 116. Quando ele chegasse no 118, ia ser esse ponto, né? Onde ele teria emagrecido 118 quilos, que é o peso dele entendi. atual. Eu não sei se ele já chegou nesse marco, eu vou até perguntar para ele. E Nossa, é uma história lindíssima. Ele não se pesava em lugar normal, ele tinha aqui numa balança especial, num ferro velho. E é uma história belíssima, belíssima, muito inspiradora. E quem está precisando, às vezes, né, de uma inspiração, né? E aí é inspiração, gente, não é comparação. Mas eu acho legal se inspirar em histórias de alguém colocou aqui, ó, superação. eu com a crença limitante. É isso mesmo. É interessante ter a inspiração para quebrar aí as nossas crenças limitantes, né? Só é possível com remédio, ou só é possível com bariátrica, só com cirurgia, né? Então, não ter essa crença, entender que é possível, que o nosso corpo, gente, é a coisa mais... Por isso que eu sou apaixonada por ser médica, porque é muito lindo. A É muito, perfeição, é muito a lindo, é muito perfeição que... maravilhoso. E quando a gente consegue ajudar a essa perfeição, né, voltar a ser como ela os resultados são incríveis. Por isso que é realmente muito É bom. incrível demais. E, gente, vou falar rapidinho aqui, que eu não tenho nada contra a bariátrica. Inclusive, teve um outro rapaz que eu ajudei, que ele também era um super obeso, tá? Ele tava, se eu não me engano, com 220, 230, alguma coisa assim. Acho que era mais de 200. E aí ele teve que emagrecer 70 a 80 quilos só para poder fazer a cirurgia. E não tem problema nenhum nisso. Mas ele entrou muito consciente, continua emagrecendo, com calma, tá bem, tá feliz. Mas Entender que a bariátrica não é a pílula mágica. não. Que vai necessitar de mudança de consciência, de mudança alimentar, de suplementação o resto da vida, né? E não é uma capsulinha da vitamina de A a Z que vai resolver a questão das desabsorções, né? Eu atendo muito problema de bariátrico depois de 5, 10 anos É bem sem comum. reposição, né? Tomando só essa capsulinha, e não é assim. Muitas vezes a gente precisa de reposição endovenosa, reposição intramuscular, para sempre. Então, são escolhas, né? E as escolhas, elas têm sempre Um preço. os seus prós e os seus contras, né? Uhum. Então, a gente tem que entender que isso vem junto com o pacote, que salva vidas, né? Salva, melhora muito a autoestima muitas vezes, mas é uma escolha permanente. Eu tô atendendo uma pessoa agora, ô Vivian, que tava na fila para a segunda bariátrica. Uma bariátrica secundária. Tem, acho que, pouquíssimos médicos que fazem isso no Brasil hoje. Tem. E, se eu não me engano, não chegam nem a 10. Posso estar errada, tá? Mas é, tipo assim, raríssimos, tá? E ele já emagreceu 30 quilos, né? Já emagreceu não, foi todo um processo e tudo mais. Gente, eu me lembro quando ele falou pra mim que não sentia falta de tomar café com açúcar, eu tive que quase que me esconder debaixo da mesa, fingir que a ligação caiu para eu poder chorar de emoção, porque foi muito emocionante pra mim, né? E eu tenho o privilégio de ter acompanhado alguns super obesos, né? Então, é gratificante demais, é possível. E eu vou dizer uma outra coisa agora que é um pouco contraditória. Às vezes, não quer dizer que você tenha só 10 quilos para emagrecer, que vai ser fácil, o camarada que vai emagrecer 80, é difícil. Exatamente. É totalmente individual, tá? Então, inspire-se, mas também não... De cada um. Né? Não se compare, cada um é cada um. Às vezes, os seus 10 quilos vai demorar em 1 ano, 2, dependendo, não sei. Às vezes você está querendo fazer um trabalho de recomposição corporal, ganhar músculo, né? Então, assim, se você estiver com tranquilidade, bem informado, bem acompanhado, né? Não falta informação no Instagram aí hoje em dia, informação boa, de qualidade e tudo mais.
vai ser tranquilo, vai dar uma suavizada, tá? Falo pra caramba, né? Deus é mais. Amiga, me convida de novo. Se você me convidar de novo, eu juro que eu falo menos. Não, eu te convidei por isso. Te convidei por isso. Tá? Prometo. Não, imagina. Gente, eu super agradeço, Tânia, te agradeço aí, já tá super tarde, né? E aqui eu tenho que terminar de fazer tarefa e pôr para dormir, que já passamos do horário dele, né? Tá? Mas eu super agradeço, gente. Espero que tenha sido útil. Eu vou. A primeira etapa já ficou salva. Vou salvar a segunda etapa aqui também. E aí vocês compartilhem aí com quem vocês acham que precisa. Vou compartilhar lá no nosso grupo lá. Isso, escutar. Galerinha, que eu sei que todo mundo já fiz jabá seu. Ah, obrigada. Lindíssima, maravilhosa. Então tá, boa noite, gente. Boa noite, Tânia. Obrigada. Boa noite. Volta. Voltamos. Tchau, tchau, gente. Tchau.